Olá, colegas. Vamos estar aqui a fazer a apresentação, eu, Maria João Paes, em nome de toda a nossa equipa, a apresentação de um novo projeto para a área de integração. Para o próximo ano letivo, o Ministério da Educação definiu, nesta disciplina, os temas-problema que nós teremos que trabalhar. São 9 temas, cada um da sua área. Portanto, para a área pessoa temos 3 temas, para a área sociedade outros 3 temas e para a área mundo mais 3 temas. Portanto, no conjunto, 9 temas-problema. Este projeto é igualmente acompanhado por um caderno de atividades interativo para os nossos alunos que podem praticar as atividades de uma maneira mais fácil e mais rápida e mais atrativa, por um dossiê de professor, onde os colegas podem encontrar uma série de recursos e de metodologias, propostas de metodologias mais ativas para a lecionação das vossas aulas, propostas de visitas de estudo, de pequenos trabalhos de investigação, enfim, um conjunto variado de recursos, para além de todos os recursos digitais que os colegas podem dispor na aula digital e na plataforma, onde estão elencados todos os recursos. Todos os manuais, e portanto, como vos disse, têm todos a mesma estrutura, uma estrutura idêntica, todos eles começam por um índice. O índice onde nós vamos encontrar todos os conteúdos para cada um dos temas-problema. Conteúdos esses que vêm das aprendizagens essenciais. Portanto, todos os manuais têm esse índice, não só com os conteúdos das matérias, como também com as questões, com as atividades, com as sínteses, portanto, todo o índice de todo, o manual do tema-problema. Tendo a preocupação de ter um manual bem organizado, temos uma abertura para cada tema-problema, onde os colegas podem encontrar os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que é suposto o aluno desenvolver, os conceitos-chave para cada conteúdo. Por exemplo, no tema 6.2 temos o autoemprego, a flexibilização do mercado de trabalho, o desemprego. Temos também todos os conteúdos, cada tema-problema com os seus conteúdos, as questões iniciais, porquê? Porque nós pensamos que, de facto, para cada conteúdo, gostaríamos de começar esse conteúdo com uma questão mobilizadora dos conhecimentos e que atraísse os alunos para aquele conteúdo em particular. Portanto, todos os conteúdos são iniciados com uma questão inicial que depois será novamente repegada no final do tema-problema. Depois, nesta abertura, os colegas também podem encontrar todos os recursos que estão disponíveis para a lecionação deste conteúdo, quer na aula digital, quer no dossiê do professor. Por exemplo, tutoriais. Tutoriais no sentido de explicar aos alunos como, por exemplo, fazer uma pesquisa na base de dados do Pordata, como elaborar um gráfico circular, por exemplo, numa plataforma, numa página de Excel, como explorar uma animação, por exemplo, como organizar um portfólio. Portanto, esse tipo de tutoriais que vão permitir aos nossos alunos poderem desenvolver melhor as atividades que propomos. Vamos, por exemplo, podemos ver aqui para o empreendedorismo uma animação exatamente relacionada com o empreendedorismo. Vamos ver um pouco para os colegas poderem avaliar melhor, digamos, a sua eficácia. O empreendedorismo é a arte de transformar ideias em ações e as novas tecnologias têm um papel fundamental nesse processo. Vivemos numa era em constante evolução tecnológica em que as novas tecnologias têm vindo a transformar profundamente a natureza e conteúdo do trabalho. Qual a importância das novas tecnologias na natureza e conteúdo do trabalho? A formação contínua ao longo da vida é fundamental para o crescimento económico e para a construção de uma sociedade de informação. Aprender constantemente permite-nos acompanhar as mudanças tecnológicas e adaptar-nos às exigências do mercado de trabalho. Qual a importância da formação ao longo da vida para o crescimento económico e sociedade de informação? A relação entre desemprego e qualificação é cada vez mais evidente.
A qualificação permite-nos estar mais preparados para o mercado de trabalho. Que importância assume o capital humano no desenvolvimento económico? O mercado de trabalho é extremamente dinâmico e diverso, existindo diversas formas de funcionamento. Quais as diferentes formas de funcionamento do mercado de trabalho? O empreendedorismo é uma forma de estar na vida, é uma mentalidade que privilegia a criatividade, inovação e resiliência. O que é o empreendedorismo? É empreendedor? Empreendedora? Estas são perguntas importantes quando pensamos em empreendedorismo. Seja protagonista da sua história. As possibilidades são infinitas. O que está à espera para começar? Outro exemplo, que também podemos analisar um pouco pelo visionamento, é um tutorial como fazer um portfólio. Portanto, na maior parte das atividades propostas, os alunos terão que apresentar os resultados dos trabalhos e as conclusões a que chegaram. Então, nós pensamos que seria bom ter um recurso onde os alunos pudessem, de facto, organizar, digamos, as suas atividades e aquilo que aprenderam, recurso esse a que demos o nome de portfólio. E os alunos poderão, de facto, também fazê-lo com as novas tecnologias, se assim for possível nas escolas, organizar um portfólio digital. E esse tutorial ensina, de facto, os vários etapas, os passos a dar para criar esse portfólio, que será mais um instrumento de trabalho e de controle das aprendizagens que os alunos poderão ter e que os professores também poderão utilizar exatamente para controlar as aprendizagens dos alunos. Vamos então agora de seguida ver uma página de como é que nós organizamos os conteúdos no manual, neste caso do tema 6.2. E, portanto, o conteúdo ligado ao desemprego, às qualificações, às novas tecnologias e às modificações que isso trouxe no mundo do trabalho. Este conteúdo, como vos disse há pouco, como qualquer outro, inicia-se com uma questão inicial. Neste caso concreto, a questão que nós propomos é que importância é que o capital humano tem no desenvolvimento económico. Portanto, a questão das qualificações, das competências, das aprendizagens. Este conteúdo, portanto, será sempre apoiado por um texto explicativo, texto esse que nós pretendemos que seja o mais claro possível, e esse texto é também, por sua vez, apoiado com a definição dos conceitos-chave à margem. Por exemplo, o conceito de desemprego. Como disse há pouco, estes conceitos vêm nas aprendizagens essenciais. O texto explicativo, por sua vez, também é acompanhado por outros recursos que vão facilitar a compreensão dos nossos alunos. Por exemplo, esquemas que facilitem, de facto, a apreensão dos conteúdos. Neste caso concreto deste conteúdo, será um esquema relativo aos tipos de desemprego tecnológico, etc. Para uma melhor aprendizagem dos nossos alunos, os conteúdos têm que ser acompanhados por questões. Portanto, questões de aplicação dos conhecimentos e questões para verificar a aprendizagem. Para os colegas é importante também, já que há questões, terem também acesso a essas soluções. Portanto, para os colegas, no vosso manual, não no manual do aluno, mas no manual do professor, os colegas encontram as soluções para todas as questões, além da indicação dos recursos que existem em aula digital para a lecionação daquele conteúdo. Por exemplo, temos aqui um recurso relacionado com o mercado de trabalho, portanto, uma animação
podemos ver um pouco, quando estamos a lecionar o mercado de trabalho, as várias formas de trabalho, e o que é a população ativa, enfim, uma série de conceitos e de questões ligadas ao mercado de trabalho. Esta animação permite aos nossos alunos terem mais interesse, perceberem melhor as relações entre as coisas, e, portanto, vamos ver um pouco então dessa animação. O trabalho é, na ciência económica, toda a atividade com vista à realização da produção de bens e serviços. Estes tipos de trabalho podem assumir diversas formas. Podemos encontrar trabalho por conta de outrem, por conta própria, por tempo indeterminado, em teletrabalho ou tempo parcial, por exemplo. Seja qual for o trabalho, estes fazem parte de uma atividade praticada pelo ser humano. Seja qual for o tipo de atividade, podemos estudar o conceito de população ativa. Podemos definir população ativa como o conjunto de pessoas que constituem a mão de obra disponível para a produção de bens e serviços. Outra preocupação que já referi há pouco é, de facto, componente prática. Portanto, se estes são cursos profissionais, se os nossos alunos vão para o mercado de trabalho, se têm que fazer um estágio, portanto, são também conteúdos que se prestam com maior facilidade a esta componente prática. Temos aqui um exemplo de uma atividade que é proposta aos alunos relativamente à relação que há entre o consumo e o ambiente. Portanto, há um texto explicativo que fala das questões do consumo, do consumismo, dos desequilíbrios ambientais, e então é proposta uma atividade que é o visionamento de um vídeo relativo ao problema do lixo que existe nos países ricos à base de desperdício de vestuário dos países ricos. Portanto, o Ghana é considerado o lixão dos países ricos. Portanto, na aula digital tem o vídeo disponível, os alunos é proposto aos alunos o visionamento do vídeo e depois umas questões relativas a essa relação entre o consumo e o ambiente. Eles podem o fazer na sala de aula, em grupo, trabalho de pares, e depois as suas conclusões irão para o dito portfólio que falei há pouco. Outro tipo de atividades que, de facto, exercitam as competências pode ser, por exemplo, ler um texto, como eu disse há pouco, interpretar um texto, observar imagens e dessas imagens tirar ilações, relações sobre determinados fenómenos ou questões que estamos a trabalhar, analisar questões, fazer uma síntese. Portanto, tudo isto é ao nível das competências e, portanto, que as atividades desenvolvem. Outro tipo de atividade é uma atividade de pesquisa, por exemplo, usando a base de dados do Pordata. Há pouco falámos no mercado de trabalho, pois é propostas atividades relativas ao mercado de trabalho na região da escola, a região onde o aluno vive ou onde, digamos, frequenta a escola. Portanto, fazer uma pesquisa breve no Pordata relativamente a dados sobre o mercado de trabalho na sua região. População ativa, população empregada, população desempregada, mulheres empregadas, mulheres desempregadas, enfim, uma série de dados que podem recolher e depois sobre eles trabalhar e tirar conclusões sobre como é que, digamos, o mercado de trabalho na sua região se está a comportar. Outro tipo de atividade é também pesquisa na internet, por exemplo, sobre o teletrabalho. Portanto, o trabalho tem mudado, tem evoluído, desde o trabalho presencial ao trabalho remoto. A pandemia veio mostrar que, de facto, um conjunto diversificado de possibilidades das pessoas trabalharem em casa, conciliarem o trabalho no escritório ou na fábrica com a vida familiar e, portanto, pesquisa na internet sobre o teletrabalho, como é que o regime de teletrabalho está organizado em termos de contratos, direitos, como é que isso funciona. E, portanto, os alunos podem, de facto, fazer essa pesquisa na internet. Outro tipo de atividade será, por exemplo, observação de imagens. As imagens também fornecem ideias e, portanto, a partir das imagens, os alunos podem, enfim, inferir determinado tipo de situações, discuti-las, debatê-las e tirar conclusões. Por exemplo, há pouco falei sobre o ambiente e o consumo. Portanto, há uma série de imagens que fazem essa ligação e que permitem refletir sobre as questões.
Atividade para trabalhar os valores, portanto, tem alguns, nomeadamente no tema da pessoa, portanto, valores, a importância dos valores na organização das sociedades e no funcionamento das sociedades e, portanto, um pequeno texto sobre a importância dos valores na coesão e na ordem social. E ainda também, por exemplo, uma coisa mais prática, já que falamos no ambiente, a questão da pegada ecológica. Portanto, nós, enquanto consumidores, deixamos uma marca, de facto, no planeta, que é a nossa pegada. E, portanto, há hoje fórmulas de cálculo dessa pegada e é uma atividade interessante que os alunos poderão fazer, calcular a sua pegada ecológica. A partir desses valores, nós tomamos consciência, de facto, do que é que representa a nossa vida do dia a dia em termos de danos no ambiente. Portanto, um exercício prático, mas que tem, a partir do qual se pode refletir sobre modos de vida e de alterações climáticas, necessidade de proteger o ambiente, vida futura, etc. Depois temos também, ainda relacionado com estes temas, a questão das alterações climáticas, por exemplo, uma consulta de um site da União Europeia que permite ver avaliar até que ponto os efeitos negativos da forma de viver das pessoas em termos de custos ecológicos, portanto, em termos das alterações climáticas e o que é que isso implica em termos de possibilidades de sobrevivência das gerações futuras. Ainda também a observação de um gráfico, por exemplo, o índice de digitalidade da economia, neste caso europeia, onde está Portugal. Portanto, os alunos podem observar e analisar esse gráfico e tirar conclusões sobre como é que Portugal se situa face aos seus parceiros europeus em termos de digitalidade da economia. E relacionar isso depois com as formas de trabalho, com o teletrabalho, com as novas tecnologias. Temos também, como vos disse há pouco, todas estas atividades, uma grande parte delas, tem sempre possibilidade de se adaptarem aos diferentes cursos. Por exemplo, tudo o que tem a ver com a área do trabalho, este tema da flexibilidade do trabalho, tem a ver com todos os cursos, tem a ver com todo o tipo de trabalho que as pessoas possam ter ou vir a ter no futuro. E, portanto, há sempre essa possibilidade de puxar as atividades para os vários cursos e as várias áreas de aprendizagem dos nossos alunos. Por exemplo, além da flexibilidade de trabalho, outra área também importante e que tem muito a ver com a parte profissional, tem a ver com a qualificação. Portanto, a questão do emprego, do desemprego e do grau de qualificação. Portanto, estes cursos também dão grau de qualificação. Portanto, é uma temática que se prende muito com a realidade dos nossos alunos e, portanto, são atividades que facilmente podem ser ligadas a qualquer curso profissional. Outro exemplo, também prático, já que há pouco falámos no ambiente, que muitas vezes o ambiente parece que é uma coisa que não tem muito a ver connosco, mas tem. E, portanto, como é que os problemas de ordem ambiental na minha região, portanto, em vez de ser uma abstração, passa a ser uma questão concreta. Portanto, há problemas ambientais no mundo, sim senhor, então, mas na minha região também os há. Então vamos lá identificar um problema ambiental na nossa região. E então vamos pensar o que é que eu posso fazer ou o que é que podemos fazer para minorar esse problema ambiental que identificamos. Pronto, é outro exemplo de uma atividade que é prática e que permite aos alunos envolverem-se, digamos, na temática ou nas problemáticas da sua própria região e proporem soluções, mudanças de comportamentos, até na própria escola, em casa, etc. Outra preocupação que tivemos é consolidar as aprendizagens. Portanto, ensinamos, os alunos aprendem e temos que ver se essas aprendizagens ficaram ou não ficaram. E, portanto, propomos nessa matéria, lá está, para além das questões, temos sempre, no final de cada ponto, temos sempre uma pequena síntese que sistematiza todo o conteúdo, que identifica, digamos, onde é que está a relação com os conceitos-chave que são necessários nesse conteúdo. E depois temos também sempre a verificação da aprendizagem. Portanto, todos os conteúdos têm atividades de síntese e verificação da aprendizagem ao longo da sua lecionação, com recurso e possibilidades de utilizar todos os recursos
digitais que nós temos disponíveis na aula digital, bem como os recursos que estão no dossiê do professor. Por exemplo, um dos recursos novos é o chamado Fórum. Este Fórum é um recurso digital que permite aos professores, digamos, o recurso em si tem uma série de questões sobre determinado tipo de temas, questões que podem mobilizar debate, podem mobilizar a reflexão na própria sala de aula e, portanto, estão relacionados com os conteúdos que estamos a lecionar e permitem também perspectivar, digamos, esses conteúdos numa ótica mais problemática, isto é, debater a questão. Cada um tem a sua opinião, vamos debater, vamos chegar a alguma conclusão. Pronto, é o chamado fórum. Portanto, é um espaço de debate que coloca questões sobre variados temas e que os colegas têm disponíveis na aula digital. No final de cada tema, há sempre um esquema síntese, também com uma audiosíntese disponível. Portanto, o aluno pode, além de ler a síntese, pode ouvir essa mesma síntese, o que lhe facilita, por exemplo, vai para a escola e vai ter um teste, pode ouvir as sínteses e assim lembrar-se, digamos, dos conteúdos que são necessários para poder resolver o teste ou a atividade que vai praticar. Temos sempre um quiz, portanto um pequeno teste, tipo escolha múltipla, em que os professores têm as soluções de uma forma interativa e imediata. E também cá úteis para o professor, portanto, os tais testes, pequenos testes interativos, com soluções imediatas para o professor no manual, na aula digital. Todos os temas problemas acabam com um teste final do tema problema, com soluções para o professor. Portanto, o aluno não tem acesso a essas soluções, mas o professor tem, para poder também depois até ver o que é que os alunos, onde é que eles poderão melhorar e pode até facultar-se a entender as soluções ao aluno para ele estudar. E para finalizar o livro, temos um glossário onde os alunos encontram todos os conceitos-chave definidos e que permite também, quando as pessoas têm dúvidas e já não se lembram bem de um determinado conceito, facilmente acedem a esse conceito no glossário. Para além disso, portanto, do manual, como vos disse, há todo um conjunto de recursos que permitem aos colegas poderem preparar e desenvolver as vossas aulas, recursos esses digitais e recursos no dossiê, que podem ser também, estão em papel, mas todos eles são possíveis de reproduzir. Ora, no dossiê temos as AEs, portanto as aprendizagens essenciais, temos as planificações de cada tema-problema, temos propostas de metodologias ativas para apoio às vossas aulas, por exemplo, aulas invertidas, em que o aluno tem que fazer uma preparação da aula, que o professor sugere, trabalho-projeto, o debate, apoio à realização de trabalhos, como é que se faz o portfólio, como é que se organiza o portfólio, o guião do trabalho-projeto, guiões de visionamento de todos os filmes e vídeos que nós propomos ou documentários têm um guião de visionamento e, para além do teste no livro, os colegas dispõem para cada tema-problema, dispõem de um outro teste e de um banco de questões a partir dos quais podem organizar os vossos testes como entenderem, para além de todas as soluções, de todas as questões, perguntas, testes e verificação da aprendizagem. Dispomos ainda também do chamado manual interativo, ou seja, é uma inovação que foi realizada pela editora, ao qual nós participamos, evidentemente, que permite aos alunos resolverem todas as questões que surgem no manual, neste manual interativo. Portanto, eles podem escrever no manual, podem resolver as questões no manual interativo e o professor tem logo a possibilidade de fazer a correção automática por a linha ou pela questão na sua globalidade. Portanto, o manual interativo significa que está tudo disponível apenas num sítio, de tudo aquilo que é possível e todos os recursos digitais que o professor e os alunos dispõem para a lecionação da disciplina. E ainda vamos ter um caderno de atividades interativo que acompanha o manual interativo, portanto, onde o aluno terá
outro tipo de questões e outras atividades para poder, digamos, praticar e adquirir melhor as suas aprendizagens. Um outro recurso que também disponibilizamos, que temos, é a chamada Datateca, ou seja, como alguns manuais, alguns temas, problemas têm estatísticas, nós sabemos que a estatística se desatualiza rapidamente. Então, este recurso, a Datateca, vai permitir uma atualização periódica desses mesmos dados estatísticos. Portanto, os colegas passam a dispor, digamos, de uma atualização periódica de todos os dados de estatísticas de desemprego, do emprego, da questão do desenvolvimento, tudo aquilo que aparece nos vossos manuais está depois atualizado na Datateca. Tem à vossa disposição também uma WebSig, que é uma ferramenta onde dispõem de mapas dinâmicos, interativos, atualizáveis, portanto, tudo o que tem a ver com regiões, com Portugal, com os NUTs, com os núcleos, enfim, uma série de mapas que os colegas podem utilizar de uma forma interativa. Tudo isso está disponível na aula digital, portanto, manual interativo, o caderno interativo para o aluno de atividades, o Smart é a possibilidade do aluno de ter, além do caderno, ter tudo aquilo que existe para ele, todos os recursos que existem para ele aprender também numa plataforma digital. Os colegas dispõem também de aulas, ou seja, aulas organizadas com sumários e os materiais para cada um dos temas problema. Portanto, estão aulas já organizadas nesta plataforma e, portanto, na aula digital que podem utilizar, está tudo também a possibilidade de poderem utilizar em offline. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com Pro em AI. Veja como. Em cada tema problema encontra vídeos de introdução que despertam o interesse e envolvem o aluno nas situações problema a explorar. O empreendedorismo é uma forma de estar na vida. Apresentações, animações e vídeos que exploram diferentes perspectivas dos temas em análise. Se pensarmos em toda a evolução humana e em cada momento da sua história, o emprego sempre esteve relacionado com a tecnologia utilizada. Vídeos tutoriais de apoio às atividades propostas. Em segundo lugar, tem a liberdade de fazer pausas produtivas, que muitas vezes são mal vistas no escritório. Para facilitar o acesso aos dados estatísticos relevantes na exploração dos diferentes temas-problema, Datateca, biblioteca de tabelas, gráficos e mapas, apresentados ao longo dos diferentes temas e disponíveis num só clique. E o WebSig, mapas interativos que permitem estabelecer relações entre vários indicadores e aceder à informação mais recente que complementa o manual. Para rever e avaliar as aprendizagens, encontra ainda síntese, qual a influência do hereditário ou biológico e do adquirido ou cultural na personalidade do indivíduo. Fórum Pro, Dias 27 de junho e 1 de julho, e a avaliar pelo estado do planeta, ainda há muito trabalho pela frente. videoatividades que exploram os conceitos a partir da análise de notícias atuais. Kahoots, quizzes com explicações imediatas. Testes interativos com correção automática, cujos resultados pode rapidamente consultar. E um pack premium de avaliação com testes exclusivos e prontos a usar para todos os módulos. Especificamente para as necessidades do ensino profissional, o Pro em AI apresenta ainda atividades adaptadas por área profissional, que permitem desenvolver as competências da disciplina no contexto específico da área de formação dos alunos. Um banco de recursos para a recuperação das aprendizagens e testes de recuperação de módulos e faltas com correção automática.
Todos os recursos estão disponíveis diretamente a partir das páginas do manual interativo. Diretamente relacionadas com a obtenção, transformação e transação. Resolva as atividades escrevendo diretamente nas páginas e fazendo a correção automática. Projete o manual interativo em sala de aula e, num só clique, pode mostrar as soluções a linha ou da totalidade das atividades da página. Para tornar a aprendizagem ainda mais envolvente e motivadora, no Manual do Aluno, o Pro em AI disponibiliza ainda QR Codes de acesso às atividades do Caderno de Atividades Interativo. Todos os alunos poderão aceder facilmente e ter feedback imediato. Tudo disponível online ou offline, através de download ou da app Aula Digital. E como grande novidade, o Pro em AI apresenta as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários e recursos selecionados para cada aula prontas a usar. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade. Explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Materiais editáveis exclusivos do professor. Recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em Aula Digital. Aprender é incrível. Fazendo uma breve síntese, então, deste nosso projeto, podemos dizer que ele aponta para um apoio, de facto, às aprendizagens. Portanto, um texto bem organizado, claro, a aplicação de muitas atividades, apoio ao aluno, onde o aluno encontra síntese em todos os pontos, questões, verificação da aprendizagem, um glossário, vídeos tutoriais. Além do aluno, também procuramos desenvolver todo um conjunto de recursos que apoiem, de facto, o trabalho do professor nas suas aulas, testes, banco de questões, com todas as soluções, propostas de visitas de estudo, uma aula digital onde os colegas podem encontrar apresentações em PowerPoint de todas as aulas, ou pelo menos de todos os conteúdos que vocês podem depois organizar para as vossas aulas, animações variadas, atualização periódica dos dados estatísticos, propostas de visitas de estudo, enfim, todo um manancial de recursos para a melhor lecionação possível das aulas aos nossos alunos. Espero que gostem do nosso projeto. Nós gostamos muito de o fazer e, portanto, em nome de toda a minha equipa, agradeço a vossa atenção e disponibilidade. Desejamos um bom fim de ano letivo e o início de um próximo ano com o nosso projeto, assim esperamos. Adeus, colegas, até uma próxima oportunidade. Lei Educação. Um ponto de encontro.